em homeopatia, nasceu em família espírita, fez evangelização infantil em Sacramento. Em Uberaba, ela foi coordenadora da mocidade no Caminheiros do Amor, trabalhou na Casa do Caminho e é fundadora e presidente desde sempre, há 26 anos, na Casa Paulo Apóstolo. Ellen, com você a palavra. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Não vou falar bom dia de novo, não, porque nós já temos um bom dia hoje. Mas eu fiquei emocionada com o Dr. Caio. E é tão interessante como as coisas vão se interligando. É impressionante. Porque enquanto eu estava pensando no que dizer, que agora eu já desisti daquilo que eu tinha programado para dizer, já montou tudo aqui na minha cabeça. Estou me reprogramando para poder falar. Mas quando a gente estava pensando sobre a inclusão, só que para nós tem uma palavrinha a mais: inclusão com o Evangelho de Jesus. Tudo isso muda tudo a nossa visão. Toda a nossa visão quando pensamos na inclusão com o Evangelho de Jesus. E aí, você começa a pensar, foi isso que eu fui fazendo, na diversidade. Hoje vai pensar na diversidade, você chega na conclusão que não tem ninguém igual. Não existe igualdade, porque somos indivíduos. E aí, como você faz? Uma coisa que o Dr. Caio falou, que é muito importante. Você tem que enxergar o outro. Você tem que olhar para ele e descobrir. Você tem que ver o que está por trás, o espírito que está ali. E ele tem um plano, e ele veio com um objetivo, ele tem uma rota a seguir. Mas se eu não entender isso, eu não posso ajudar. Se eu não enxergá-lo, se eu não fizer a conexão com ele, eu não vou poder auxiliá-lo. Porque ao auxiliá-lo, o meu terreno, que tem ervas daninhas, tem espinhos, tem solo arenoso, ele vai permanecer. Mas quando eu faço essa troca, eu cresço junto, eu me desenvolvo, eu aprendo o que é realmente amar. Porque é uma oportunidade que nós estamos tendo neste instante, que nós suplicamos para isso. Porque imaginem vocês, nós no plano espiritual ficamos sabendo que a Terra vai passar para regeneração. E vai ter uma revolução, vai ter um monte de movimento. E eu digo assim, eu quero ir para esse momento. Eu quero participar desse momento. Vocês já se perguntaram isso? Porque escolheram estar aqui nesse exato momento, encarnados na Terra? Qual é o motivo que nos trouxe aqui? O que nós estamos buscando? Qual foi o nosso planejamento para estarmos em situações que nos pedem muito esforço, nos pedem vontade de aprender, de nos reorganizar, de nos olhar e olhar o mundo à nossa volta de uma outra forma. Porque o modelo antigo não funciona. Isso nós estamos cansados de ver. Eu converso com algumas mães, é muito interessante, porque elas levam conversar com os filhos. Elas trazem os filhos, eu falo, mas eu tenho que conversar com os filhos, eu tenho que conversar com as mães. É com as mães que eu tenho que conversar. Embora eu teria nos elevado muito, né? Ser como mãe, nós estamos ainda com muita
que a gente faça na inclusão. Por que a gente fala de inclusão? Eu tenho que incluir a mãe, eu tenho que incluir os irmãos, eu tenho que incluir as outras crianças que estão ali. E se uma criança tem uma crise, elas têm que estar sabendo o que está acontecendo, para que elas também deem a sua colaboração. Eu tenho que fornecer ferramentas para que o grupo todo participe junto e cresça junto. Eu vim aqui, eu não sou palestrante, tá, gente? E eu vim aqui para vamos conversar. Mineiro gosta de conversar. Bom, nós temos um autista. Ele fala assim para mim: eu odeio ser autista. Eu quero participar. Eu quero participar. Aí a mãe dele fala assim para mim: eu não posso participar porque ele não dá conta. Ele não é capaz. Ele fala assim: eu sou capaz sim. Eu dou conta. Eu assim, eu tive uma crise. Uma crise por quê? O que aconteceu? É muito interessante, criança, adolescente, você pergunta e eles respondem. E eles entendem. Quando você devolve a pergunta, eles analisam e trazem de volta. É impressionante, porque a capacidade deles de entendimento está bem na frente da nossa. Não é? Aí fala assim: eu odeio, porque eu preciso, eu quero participar, não dou conta. Eu falo assim: eu tive uma crise, quebrei o quarto. Por que você quebrou o quarto? Porque as visitas, os familiares que foram nos visitar em casa, não foram falar oi para mim lá no quarto, eu fiquei trancada no quarto. O que você pode fazer? Que é mais fácil do que quebrar o quarto. Você pode pôr a cara de fora, você pode fazer assim. Você não precisa abraçar, você não precisa falar bom dia, boa tarde, você precisa. Gesto, qualquer gesto. Treina, vai para frente do espelho, treina com você mesmo. Né? Mas eu tenho que convencer a mãe, eu tenho que trabalhar com a mãe. Porque senão, ele não vai conseguir realizar algumas coisas. Ele vai ser impedido, bloqueado, e vai perder a oportunidade de realizar um monte de coisa, porque ele disse para nós que ele quer fazer faculdade. Mas tem um outro menino, que a gente tem que incluir todo mundo, né? Todos somos atípicos, né? A mãe levou para conversar. Eu odeio, porque a minha professora e o pessoal da escola, odeio. Por quê? Porque elas vão lá e fazem tudo para os autistas. Elas fazem as tarefas, elas fazem as provas. Nós estamos num outro nível, doutor. Fazem as provas, fazem as tarefas. E eu sou obrigado a estudar para conseguir alguma coisa. Por que eu tenho que me esforçar e eles não? Muito justo. Muito justo. Você tem que dar suporte para que ele entenda as diferenças. Tem diferença. Mas também nós não podemos fazer tudo para o outro, impedindo que o outro, né? Porque a nossa condição maternal, né? De super proteger, de ir lá fazer as coisas, nós temos que deixar isso de lado. Porque não funciona, não ajuda, prejudica, né? Então eu tenho que fornecer ferramentas. O que a gente está tentando fazer na nossa casa? Trabalhar relacionamentos, as crianças trabalharem no relacionamento. Porque elas trazem dores, trazem conflitos, certo? Elas sofrem, elas choram. E a gente sempre devolve a pergunta: o que você pode fazer? Eu sofri bullying na escola, como é que é? É assim, assim, assim. O que você pode fazer com esse sentimento para a criança de 5, 6 anos? Em que nós podemos transformar esse sentimento? É o que a gente está tentando fazer. Porque o universo, né, está aí nos oferecendo maneiras diferentes para realizarmos as nossas tarefas.
Se falar assim que eu sou evangelizador, eu sou evangelizadora. Só se for de adultos. Porque criança eu sempre tratamos de igual para igual, olhando nos olhos. Eu tive um filho com síndrome de Down. Ele nasceu em 80 e desencarnou em 97. Demorou um tempo muito grande para mim de chegar e falar assim: obrigado, Senhor, porque meu filho cumpriu o tempo dele aqui. E obrigado pela oportunidade que eu tive de estar com ele durante esses 17 anos. É um trabalho dentro da gente enorme, porque isso não acontece do dia para o outro. Mas a dor maior do meu filho foi porque ele me dizia: mãe, eu sei aqui, mas aqui não faz. Aqui eu sei, mas a mão não faz. Essa era a dor dele. Tem uma menina, que eu conheci uma menina, chamava Érica. Ela desencarnou 2 anos após o meu filho. Ela tinha paralisia cerebral, vivia num carrinho de bebê, vestida igual a bonequinha. E um dia a mãe dela estava muito brava comigo, porque disse que tinha ouvido uma palestra e falou que eu tinha feito palestra para ela. E eu conheci a Érica. Ela dá trabalho de jeito nenhum, ela só vai muito para o médico. Ela trabalha, come de tudo, veste tudo. E eu olhei para ela. Os olhos brilham, um brilho nos olhos muito intenso, maravilhoso, olhos maravilhosos. Nós começamos a conversar, eu passei a conversar com a Érica. E eu disse para ela, você ela come de tudo mesmo. Eu falei assim: Érica, eu tenho uma ideia, que você vai poder expressar alguma coisa. Grita. Quando a comida for ruim, grita. Não gostou da roupa? Grita. E era muito interessante, porque quando ela via passar na rua, ela gritava para que eu fosse lá conversar com ela. E a mãe dela feliz, porque começou a distinguir o que ela era bom, o que não era, o que gostava, o que não gostava. E ela encontrou uma maneira de se expressar. É preciso a gente ter um outro olhar. É preciso a gente fazer essa conexão com as nossas crianças, para que possamos realizar realmente algo de positivo. Nós nos dizemos, né, nós dissemos para nós somos trabalhadores da última hora. E quando a gente lê o Evangelho, o que a gente faz? A gente pega e analisa os primeiros trabalhadores, fala: nossa, está lá, né? Cheio dos defeitos, olhando lá que o Senhor está distribuindo. Mas é um alerta para os trabalhadores da última hora. Nós estamos conhecendo o Evangelho de trás para frente. Nós temos obras do Emmanuel que nos esclarece de todas as formas, e nós temos o André Luiz. Não precisamos de mais, isso já bastava, não precisa mais nada. Se tiver isso, já é o suficiente para vencermos aquilo que é necessário para nós realizarmos a nossa jornada de evolução, de crescimento, que programamos para essa vida. Eu digo lá na nossa casa assim: não dá para dizer eu venho na próxima para realizar isso. Isso é coisa de gente ociosa, que é o que está lá no Livro dos Espíritos. O que é necessário, além de conhecer-se a ti mesmo, e o que mais é necessário? Precisa ter coragem, olhar suas mazelas, está lá na 909 do Livro dos Espíritos. O que a gente precisa? Precisa deixar de ser ocioso, porque se eu tiver vontade, eu consigo. É o que está lá. Então nós não podemos dar desculpa. Não posso, agora não dou conta, só se não quiser mesmo. Assumir que não quer, assumir que está com preguiça e que vai deixar para mais adiante. Não tem problema, porque nós temos tempo de sobra por aí. Não é problema, não precisa ficar envergonhado de não querer fazer agora. Não é problema nenhum, não é? Eu não posso fingir, isso eu não posso fazer, fingir
que eu estou fazendo. Que eu chego na casa, vivo e convivo, né? E com as outras pessoas, fingindo ser uma coisa que eu não sou. Isso eu não posso fazer mais. Não é admissível. Porque se eu não olho para mim, não conheço aquilo que eu preciso para evoluir, para crescer, para viver melhor, eu vou sofrer. As energias hoje, elas nos obrigam a sair do lugar, porque o nosso corpo sente, nós estamos numa vibração, a Terra está numa outra, e é insuportável se a gente não conseguir elevar a nossa vibração. Nossos amigos foram bonzinhos comigo, falou assim, mostrou uma faixa para mim, uma faixa, qual que tem aquela oração? Ele falou assim, e foi mostrando uma árvore, tinha lá vários representantes, né, de fundadores de várias religiões no templo. Aí, ele falou assim, tudo isso já está impregnado em você. Todos os lugares que você, eu vou dizer, vocês já estiveram. O Evangelho está aí. Seja qual religião, em onde estiver, tem que saber que está tudo aí. Está tudo dentro de nós. Tudo isso está dentro da gente. Nós temos um véu, mas é um véu, não está tapado. Nós temos experiências do passado que não está absolutamente tapada, ela não está impedida. Ela pode ser acessada e elas vão surgir através da nossa intuição. Quando nós quisermos, se nós quisermos. Tudo depende de nós, absolutamente de nós. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Roteiro. E o Emmanuel fala assim, que o nosso pensamento é tudo. Eu mudei minha vida, doutor Caio, foi uma coisa muito interessante. Uma conta pesada, mas aqui trem pesado, sabe? Você fala assim, meu Deus do céu. E aí, cheguei no centro, para tomar passe, né? Para ver se a carga aliviava um pouco. A pessoa virou para mim e falou assim, melhorou? Melhorou? Não melhorou. Aí a pessoa virou para mim, muito boazinha, né? Você tem exatamente o que você merece. Eu fui para casa, marchei e marchando para casa. Peguei esse livro, a lição número 5 está lá, está assim, temos o que merecemos porque é o que buscamos. Se é isso que eu estou buscando? Eu não quero mais. A partir de hoje, eu busco outra coisa. A aula está falando que a gente está 26 anos na casa, porque eu não queria não. Eu falei assim, beleza, a espiritualidade falou assim para mim, não, ela, vai, porque você é uma quebradora de pedra. Quando tiver gente boa, elas vão te substituir. Você fica tranquilo, você vai só quebrar, você vai abrir um trilho, e aí lá na frente, a hora que tiver o trilho aberto, os bons trabalhadores vão chegar. Eu estou lá até hoje, e eles deram gente. Os bons trabalhadores não chegaram hoje, eu melhorei absolutamente nada. Mas teve uma música que foi cantada hoje, que tocou profundamente no meu coração. Porque nós mudamos a nossa vida a partir do momento que nós analisamos pormenorizadamente o segundo momento. Toda a estrutura da nossa casa mudou por causa do sermão da mamãe. É importante a gente dizer que a gente estuda o Evangelho, nós damos João, na Bíblia. Certo? Nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, agora a gente está estudando na Bíblia. Se Deus quiser, a gente vai estudar Lucas, porque nossa casa é Paulo apóstolo, e Lucas era o companheiro ali, amigo do Paulo. Ele não foi escrever se não fosse Paulo. Bom, estamos lá ainda quebrando pedras. Dentro da gente. Mas a música que foi cantada foi o seguinte, ela falou uma música que fala do sermão, né? Olhando para o sermão, ouvindo o sermão. Quem de nós, nesse momento, pode dizer,
voz, Senhor. Minhas dores amenizaram, e eis-me aqui para o trabalho. Fui chamada para quebrar pedra, mas hoje eu digo, eis-me aqui, Senhor, para o trabalho. Quem de nós, com certeza absoluta, no racional e no coração, porque os dois têm que andar junto, eis-me aqui para o trabalho, seja onde for, como for, eu estou aqui para o trabalho. Ele não se realiza se eu não trabalhar em mim. Não tem como eu falar do Evangelho sem aplicá-lo em nossa vida, sem vivenciá-lo. O momento agora não é de nós sermos apenas os apresentadores do Evangelho. Nós temos que vivenciá-los. Nós mostramos os grandes vultos do Espiritismo para as nossas crianças, mas é para nós que eles estão olhando. É o nosso exemplo, é o que nós dissemos e como agimos principalmente, porque a criança observa absolutamente tudo. Essa é uma capacidade de ler que é impressionante, que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, o que a gente faz? Certo? O Dr. Caio falou que é importantíssimo. Eu enxergo, eu olho, eu entro em conexão com todas. Porque se eu estou fazendo a inclusão com Jesus, eu tenho que olhar cada um. O menino que diz para mim que odeia a professora, porque ela faz a tarefa daquele que tem autismo, se ela continuar desse jeito, o que ela vai ser quando for adulto? Certo? Ela é atípica também. Né? Tem uma criança chegou, a mãe levou e falou assim, ele chamou a avó de ignorante. Está todo mundo ignorante porque ele sabe coisa, ele pergunta para os pais não sabem a mesma. Ele virou para mim e falou assim, ninguém me chama de tia, tá? Todo mundo chama de ela. O que aconteceu? É o seguinte, a minha avó, não saber, ela é ignorante mesmo. Aí, e minha mãe também, porque ela não fez faculdade, ele também é ignorante. Falei assim, pega o dicionário, vamos lá ver o que significa a palavra. O menino muito inteligente, Aí ele foi, deu 9 anos, falou assim para mim, parou, pensou, e falou assim para mim, você está me chamando de ignorante? Falei, tô sim. Tem uma diferença entre ignorância e inteligência. Vai dar olhar agora o que significa inteligência. Da outra vez que ele voltou, estava muito mal. Aí ele falou assim para mim, ixi, eu fiz uma coisa ruim. Meu padrasto está muito triste. Eu falei assim, o que você fez? Eu chamei ele de boiola. Você sabia que você estava falando? Não, mas depois eu fui olhar no dicionário. E aí ele falou assim, G-A-Y. G-A-Y. Não, eu quero ouvir. Se você chamou, eu quero ouvir a palavra inteira. Não quero que você só leia para mim. Aí eu falei assim, bem baixinho, sussurro. É assim que a gente convive com as nossas... Aprendi com meu filho. Muita coisa. Queria dizer para ele assim, oi. Como é que você chama? Oi, pessoal. Alto demais, oi. Então, o mais importante é que a gente se coloca sempre como aprendiz. Porque quando a gente vai para a frente das pessoas, né, das crianças, nós só achamos que nós sabemos muito. Nós somos aqueles que estão no outro patamar, somos melhores.
estamos em melhores condições, porque eu aprendi, eu vivenciei. Nós não sabemos que espírito que está ali, que bagagem ele traz, que conhecimentos ele traz. E às vezes estão muito melhores do que nós. Tem uma mulher que trabalhou muitos anos nas casas André Luiz, ela chama Nancy Poo. E ela falou assim que em desdobramento encontrava com muitos espíritos daquelas crianças que estavam lá nas casas André Luiz. Ela encontrava umas que se dispuseram a vir naquela condição para despertar em nós um novo sentimento. Nem todas estavam ali porque está pagando alguma conta, não. Que a gente tem que parar de falar isso. Porque nós viemos aqui para evoluir. Evolução. Esse é o nosso objetivo. E está muito claro dentro da doutrina espírita. Estamos aqui para evoluir. O espírito nasce simples e ignorante. Ele vai errar. Enquanto ele ainda tiver ignorância, igual o menininho falou, ele vai cometer erros. Nós somos espíritos ainda ignorantes, nós vamos cometer erros. Sempre, até que a gente atinja um grau de conhecimento tal que a gente vai errar menos, ou deixar de errar. Mas enquanto isso nós vamos errar. Então nós estamos aqui, o nosso objetivo é aprender, evoluir, crescer, melhorar. Esse é o nosso objetivo. A gente deixa de dizer dívida. Não. Nós não precisamos mais desses termos para nós. Não é que a gente está querendo mudar o livro dos espíritos, os livros da codificação. Não é isso. É a maneira de olharmos para nós, sem nos sentir culpados com aquilo que a gente traz. Sem nos sentirmos mal com as mazelas que nós carregamos, sem carregar nos ombros culpa, que às vezes é de outra vida, porque eu não aprendi, eu fiz errado porque eu não aprendi o certo, eu não dei conta ainda, aquilo ainda não está dentro de mim a ponto de eu não fazer mais, porque a gente tem que pensar que quando a gente erra deliberadamente, eu tenho consciência que eu estou cometendo um erro, aí sim eu tenho o reajuste. Mas se eu cometo erros por ignorância, porque eu não sei o certo e o errado, eu não distingo naquela situação, eu não tenho que carregar culpa por isso. Não tenho que me sentir mal porque eu não sei. E aí ele fala assim, nós temos livre-arbítrio. O que tamanho? Porque o livre-arbítrio é de acordo com o seu conhecimento. Certo? É de acordo com o seu conhecimento. Que tamanho que é o nosso conhecimento? Se eu souber o tamanho do meu conhecimento, eu vou saber o tamanho do meu livre-arbítrio. O espírito, às vezes, não tem condições de escolher, porque não sabe. Ele não dá conta, ele não tem conhecimento, ele não tem como fazer comparações. Eu acredito que a gente está num hiato. O velho não funciona e o novo não está instalado e a gente está no meio do caminho. É isso, doutor Caio. Nós estamos no meio do caminho. Mas se não mudarmos nossa estrutura mental, nossa compreensão, nós não vamos realizar aquilo que nós viemos realizar. Eu não vou conseguir fazer novas programações. Eu não vou conseguir fazer diferente. Eu vou continuar repetindo. Gente, vocês imaginam como foi difícil chegar aqui? Foi muito difícil. Para ser espírita, a gente vai lá, eu falo isso pro pessoal, a gente vai lá, sede perfeita, meu Deus do céu. O que é isso? Não tem jeito. Mas está lá uma palavrinha que às vezes não presta atenção. Tenta.
chegar lá agora, quem está tentando. É necessário nos despirmos das máscaras que nós trazemos. Vou falar para vocês. Eu tinha uma pessoa que eu ouvia fazer prece no centro. Gente, eu adorava as preces, achava lindas preces. E um dia eu vi essa pessoa na rua gritando, xingando, eu fiquei tão decepcionada. Eu fiquei decepcionada na época. Hoje em dia eu penso nessa pessoa e penso assim, gente, pelo menos naquele momento eu estava, né? Naquele momento eu fazia esforço. Mas eu fiquei assim, a partir desse momento eu faço minhas preces, são diretas, né? Eu converso com Jesus direto, eu não uso intermediário, não costumo usar interface, converso, como converso com um amigo, porque a gente tem que ter intimidade. Com Jesus precisa de intimidade, criar um relacionamento. Quando pensa assim, tem uma hierarquia aí, você vai, não quero nem saber, eu vou mostrar para vocês como eu aprendi isso. Eu estava no trabalho mediúnico e um colega do lado começou a chorar, muito emocionado. Eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, eu estou vendo Jesus. Cheguei em casa, falei para meu pai assim, pai, fulano está vendo Jesus, pai, lá no trabalho da mediúnica. Ele falou assim, mãe, minha filha, quem é você para dizer para quem Jesus vai? Que a gente tem mania de dizer, fulano tem capacidade, ciclano não tem, gente julga, a gente é juiz. Mas esse tem condição, aquele não tem condição, olha esse decrimento. Aí, eu fazendo lá, veio o Chico, né? Aí eu pegou e falou assim, você está pensando que isso aí pega por osmose? Não pega não, você tinha que sei lá, porque não tem jeito não, se você não quer trabalho, não tem jeito não. Tem que trabalhar, você chegar lá, ficar perdendo não vai te adiantar. E aí, quando meu filho desencarnou, né, nós conseguimos estar lá, minhas irmãs estão aqui, elas estavam conosco. E aí, eu falei assim, eu estou psicografando, porque estava em casa, um período que eu estava doente. Não tem problema não. Nós viemos aqui buscar psicografia, foi naquela semana, era uma sexta, né, e meu filho tinha sido enterrado na terça-feira, numa segunda, não lembro. Aí eu falei assim, não, o problema não é esse, não, eu vim cá só para buscar força. Aí ele ficou pensando um tempão, de repente ele olha para mim e fala assim, tá vendo que a goiabeira lá fora? Eu falei assim, pois então, sabe aquele povo velho cá, arranca galho dele. E cada vez que arranca galho dele, ela produz mais. Eu falei assim, nossa, nessa hora que eu trabalhar, ele está mandando eu caçar serviço. É isso que ele está mandando eu fazer, procurar serviço, trabalhar mais. E aí aquela coisa do osmose que meu pai me disse serviu muito para mim. Buscar meu próprio crescimento, junto com as pessoas que estão conosco, porque a gente não anda sozinho, a gente compartilha, divide, a gente cresce com eles, né? Que é a minha família espírita, o nosso grupo que a gente frequenta, né? Como eu sou de Sacramento, conheço, né? A gente conheceu alunos do Eurípides, que ia lá para contar histórias para nós, e a gente conhece a água. É interessante porque a gente esteve lá esse ano para a Hora da Saudade e a gente vai vendo que essas pessoas, né, que são marcos na vida da gente, com o tempo as pessoas mais novas que vão chegando, elas estão distanciadas porque não viveu aquele momento. Aí aquele momento ali que a gente vivenciou com a presença do Divaldo, com a presença do Jerônimo Mendonça, muda tudo a nossa visão. Mas hoje nós não temos essas referências com destaque. Tem cada um de vocês. Vocês são a referência. Então é preciso que vocês vivenciem o Evangelho sem medo e falar assim, eu tenho alguém
que não acredita em Deus. Não acredita em Deus. Já pedi, menino, criança, já pedi e não recebi. Adianta falar assim para ele, uma família triste, mas adianta falar para ele assim, não, você veio no lugar certo, as pessoas certas, você não adianta. Eu posso falar isso para ele. Não dá consolo, não dá esperança, não acalenta, não dá vontade de mudar a situação. Mas se eu digo, se eu explico para ele, nós vamos ensinar o que ele é, você é um espírito. Nós não trabalhamos com corpos espiritualizados, nós trabalhamos com espíritos. Nós não somos corpos espiritualizados, nós somos espíritos. E fala assim, e nós somos espíritos com a capacidade de interagir tanto espiritualmente, energeticamente com os encarnados, quanto com os desencarnados. E uma coisa que o Dr. Caio falou, eu acho que eu vou frisar e vou falar de outra forma. Nós temos uma equipe multidisciplinar do nosso lado, do lado de lá, que tem capacidade de enxergar, de ver, de perceber e entender situações que nós não temos. Mas então, a gente lá na casa faz assim, ó, tem tal situação com tal criança, nós recebemos orientação. Não temos problema de ir na mediúnica e pedir orientação para fulano, letrano. Uma professora ela trabalha numa escola, tem vários alunos, ela cuida de crianças especiais na escola. E uma criança extremamente agitada, com autismo, de 3 aninhos. Você, a mãe dela, larga e sai correndo, não tem jeito de conversar, não sei nem se toma remédio. Não espera para conversar. Falei assim, vamos pedir orientação. Ela não é espírita, essa professora. Vamos pedir orientação, recebemos orientação, passamos para ela. Depois ela passou e falou assim, mudou tudo. Totalmente. Mas o que eu faço? Na hora do soninho, eu dei o evangelho para todas elas. As professoras acham assim, as outras professoras passam na porta da sala e ficam assim, meu Deus, o que está acontecendo? Elas não têm vergonha. Leio em voz alta o evangelho para todo mundo lá na sala de aula. Então, a gente tem que ter consciência do que depende de nós. Vocês têm consciência? Vocês já pensaram nisso? Vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Tentando crescer, tentando ser melhor. Não. Isso aí está escrito lá no livro. Essa resposta não falha, não. Eu tenho que saber. Você é evangelizador? Que você trabalha em quê? Dentro da casa espírita? Eu trabalho um trabalho de tratamento espiritual. Tratamento passe. Então você tem uma missão. Sim. Uma das. Bom, uma missão. Você decidiu que daria paz. Trabalhar com tratamento. Essa é uma função que você assumiu. E aí? O que você pode fazer para fazer melhor? Eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que ter um plano. Eu não vou andar ao leve. Eu não vou para um lado para o outro, para um lado para o outro. Você sabe o que eu tenho que fazer? De jeito nenhum. Né? A gente tem que ter um plano, a gente tem que ter um roteiro. O Evangelho nos mostra, né, o caminho a seguir. A pedagogia é o amor, mas a metodologia é diferente. Para mim falta só assim. Eu estou olhando ela, eu estou olhando lá, falta assim. Eu já estou achando que eu estou prolongando, né, demais. Já tem tudo para testar a tela. Tem tudo para tentar levantar o papel para atrasar. Então acabou? Não, eu estou olhando lá, falou até 11, né? Estou lá. Olha assim, eu estou olhando. Estou prestando atenção. Seja onde for, que eu assumi uma responsabilidade, eu escolhi aqui como missão, e eu tenho que me dedicar, eu tenho que entender,
Eu tenho que interagir. Meu coração e minha mente tem que estar ligada naquilo. Porque se ficar só metade não funciona. Eu não posso ser só coração, pelo amor de Deus. Porque se eu for só coração, eu vou errar. A gente está vendo a educação permissiva. Meu pai. Então, a razão e o amor tem que estar junto. Eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que saber a hora de usar esse discernimento, de falar sim ou não. Né? E ter disciplina em tudo que eu faço. E disciplina com as crianças, porque a disciplina dá segurança para elas e para nós. Porque nós trazemos ainda muita criança aqui adoecida, né? Dentro da gente. Mas se eu olho a criança, aquela criança está lá, a minha criança vai ser curada, ela vai ser tratada, ela vai ficar bem. Certo? Bom, vamos lá. Eu vou só indicar para vocês, que eu acho muito importante, o livro roteiro. Esse roteiro já foi 3, eu vou dando os outros, vou ganhando. Uma visão diferente, o roteiro que o Emmanuel nos dá. Existem 2 alavancas que com ela nós fazemos tudo: pensamento e vontade. Pensamento e vontade. Quando a gente vai lá no livro dos médiuns e observa o laboratório do mundo espiritual, vemos a capacidade que os espíritos têm de elaborar. Nós temos também. Nós temos a mesma capacidade, porque somos espíritos. Tudo que está lá, nós somos capazes de fazer, porque somos espíritos. Certo? Mas eu tenho que ter consciência dessa capacidade, para que eu use a favor do outro e a favor de mim mesmo. Vamos pensar como espíritos, não como corpos espiritualizados. Somos seres espirituais. E eu espero, né, doutor Caio, que eu não fique aqui 120 anos, está muito bom. Eu estou com 66, eu tenho 66, mas essa ida e vinda é muito, essa peregrinação é ótima. E essa ida e vinda, você vai lá, se abastece, volta, vai lá, abastece, volta. Eu prefiro assim, ser menos um pouco. Porque eu estou com 66, graças a Deus eu sou muito bem. Né? Mas eu não pretendo ficar até assim, não. Então, gente, foi um prazer e uma alegria muito grande. Eu vou pedir um favor. Posso? Não bata palmas. Eu vou pedir, sabe por quê? Porque isso nada é meu. Certo? A Érica esteve com a gente, o meu filho esteve com a gente e falou assim: mãe, vai lá contar que nós estamos aqui dentro. Está dentro do corpo, nós estamos vendo, percebendo, sentindo. Conta para eles que apesar de não termos a capacidade de expressar, nós estamos aqui e nós sentimos, e nós vemos, e nós percebemos. Para que eles saibam, e não nos tratem como incapazes, certo? Esse é o recado que a Érica e o meu filho mandou para vocês. Jesus nos abençoe. Os aplausos não é pelo que você falou, porque não foi seu, então. Os aplausos é pela sua disposição de estar aqui hoje. Obrigada. Mas eu vou convidá-la a permanecer, que nós vamos ter a roda de conversa. Primeiro nós vamos passar novamente para o Dr. Caio, que ele vai fazer uma dinâmica, e depois passaremos para a roda de conversa. Quem tiver suas perguntas aí para ela e para o Dr. Caio,